Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você já me conhece, muito obrigado, viu, por estar mais uma vez aqui. E se você ainda não me conhece, eu peço que acompanhe esse vídeo, faça um esforçozinho, assista esse vídeo até o final, porque eu acredito que o que eu irei falar aqui pode ajudar você. Olha, nesse vídeo eu irei abordar isso aqui, a reparação de placas eletrônicas, a assistência dos equipamentos eletrônicos de um modo geral, né? Então, o que é que acontece hoje? Em qualquer lugar, em qualquer região, nas pequenas, médias, grandes cidades, é sempre o mesmo problema. Nós temos uma assistência especializada para onde todo mundo corre para fazer os seus trabalhos e às vezes uma assistência menor, particular, não sei se é o seu caso, onde nota-se, percebe-se claramente a escassez de trabalho e a pouca procura, não é, para a reparação de determinados equipamentos eletrônicos. Ora, equipamentos eletrônicos dão defeito, precisam de reparação. Não existe equipamento universal. Você tem o equipamento, cada equipamento tem a sua estratégia, tem a sua estrutura, seu valor comercial, seu valor, digamos, a nível de estimação do proprietário, depende do aparelho, né? E o seu custo de manutenção e de reparação. Então, muitas vezes, esses equipamentos mais sofisticados ou que o proprietário tem um maior zelo por ele, a pessoa acaba escolhendo um ambiente que pelo nome, pelo front-end, pela marca, passa para aquela pessoa, digamos assim, a sensação de uma segurança melhor, de que ali vai ser assistido, vai ser atendido de uma maneira, digamos assim, mais direta, né? Mais bem elaborada, sem riscos de um prejuízo maior para o proprietário daquele equipamento. Na assistência, digamos assim, segunda linha, vamos falar nesse termo, sem ofensa naturalmente, mas essa é a realidade. Então o que é que nós temos? Nós temos o profissional que ele se especializou em um determinado equipamento. Então imagine o técnico que ele se especializou em consertar equipamentos de informática. Então ele sabe consertar um computador desktop, uma placa como aquela ali, ele sabe consertar uma impressora, ele sabe resolver problemas relacionados com os equipamentos de informática. Mas eis que se chegar ali alguém com um PlayStation, se chegar alguém ali com um aparelho de game de qualquer natureza, se levar para ele ali um aparelho de TV ou qualquer outro equipamento, ele não tem condição de fazer e acaba simplesmente dispensando o cliente. E é justamente isso aí que desvaloriza o profissional e que coloca o profissional sob suspeita ante aos clientes. Essas informações, esse conhecimento, ele vai se espalhando e você depois de 1 ano, 2, agindo dessa maneira, acaba ficando fragilizado ante a opinião pública pela sua capacidade profissional frágil, né? E você mesmo deixou isso acontecer. E aí começam a surgir os problemas. Ainda existe a situação que é quando você tem uma estrutura, não sei se é o teu caso, você que está assistindo esse meu vídeo, mas a pessoa tem uma estrutura, tem ali funcionários fazendo aquele trabalho para a pessoa, mas acaba refém do funcionário e muitas das vezes acaba perdendo de ganhar dinheiro ou até tendo um certo grau de dificuldade porque não domina o assunto, a matéria, o universo da reparação ali.
Entendeu? Então tudo isso são situações que todos os dias acontecem nos mais diversos estabelecimentos de reparação de equipamentos eletrônicos. E aí vem uma série de questões, de preocupações, de indagações por parte desse profissional. Então, por exemplo, mas como é que eu vou fazer? Eu me especializei em consertar TV. Ah, mas eu não sei consertar computador desktop, não me atrevo a fazer uma reparação no Xbox, no PlayStation. Não, eu não vou pegar aquela impressora para fazer trabalho porque eu não sou especialista ali. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Nos dias de hoje, não pode mais ter esse profissional especialista naquela atividade. Considere que se você, por exemplo, é um técnico em conserto de TVs, na casa onde existe a TV, tem o computador, tem o notebook, pode ter o equipamento de jogos, o Xbox, o PlayStation, pode ter a impressora. Ou seja, quantas outras possibilidades de ganhar um dinheiro, de poder vir aquilo ali para dentro da sua assistência, para que você possa fazer a reparação, estão sendo, digamos assim, por você mesmo dispensadas. E isso lhe fragiliza como profissional reparador. Não dá também nos dias de hoje para você sair fazendo um curso para consertar esse ou aquele equipamento. Imagine a televisão, por exemplo, o exemplo que eu acabei de citar aqui, o aparelho de TV. É impossível hoje você fazer um curso de conserto de TVs e ter condição de operar em todas as TVs. Porque cada dia lança um modelo novo, cada dia lança uma situação diferente, existem os consertos que vão além da eletrônica, então você vai ter o aparelho que está paralisado e absolutamente nada tem a ver com o componente eletrônico, com a solda que precisa ser feita. Não, é software, é update de programa, de BIOS da placa, ou seja, muitas outras coisas que todos os dias vêm se renovando e tudo isso vem criando um grau de dificuldade muito grande para o profissional reparador. Como se isso aí não fosse o suficiente, né? Como se bastasse somente isso aí, ainda vem a diminuição do tamanho dos componentes, a redução e a dificuldade para se fazer a operação. E eu tenho alunos cursando comigo que reclamam, professor, eu vou pegar aqui uma placa para que você possa ter uma ideia. Uma placa como essa aqui. Isso aqui é uma placa de impressora. Pois bem, da Epson. Então o que acontece? O aluno chega para mim e diz, mas professor, como é que eu vou fazer reparação num componente tão pequeno como esse? O senhor está me ensinando, mas como é que eu vou chegar a ter condição de fazer reparação? Mas aqui é tão pequeno, tão difícil, que desencoraja. Porque se eu colocar a mão aqui, eu vou poder danificar isso aqui, vou ter que pagar a placa para o cliente, o equipamento para o cliente. E eu rebato dizendo o seguinte, ó. Eu pego uma placa como essa aqui, ó, ou como essa aqui, ó, aparelhos diferentes. Isso aqui você já notou, é uma placa de um smartphone, aqui também. Isso aqui, ó, só isso aqui, ó, é uma placa de um smartphone e não é qualquer smartphone. Pois bem, mas imagine o seguinte, se esse smartphone apresentar um defeito, e eu tenho ele aqui, ó, então aqui, ó, tá vendo? Aí se um smartphone desse apresenta defeito, você leva ele na assistência e o reparador, o técnico em celulares, ele vai reparar aqui. Pode ter certeza que vai. Se isso aqui for um controlador de corrente, um PMIC, ele tira e coloca outro. Se for um conector de carga, ele substitui e coloca outro. Se queimar ou precisar substituir qualquer componente aqui, ele faz. E o aparelho volta funcionando. Se precisar arrancar isso aqui tudinho para tirar os componentes de dentro e fazer reparação, ele consegue fazer.
E por que ele consegue fazer e você não consegue fazer aqui? Por que é que o reparador consegue consertar isso aqui, devolve o celular para o cliente funcionando e fica funcionando? Não dá retorno não, se ele for um bom profissional. Sabe por quê? Porque o profissional, para chegar aqui, ele fez um curso. Ele seguiu um passo a passo. Ele teve um professor orientador. Ele seguiu uma sequência lógica e técnica de análise, de trabalho, de soldas, de remanufatura de qualquer componente aqui. E talvez você não tenha tido esse curso. E é por essa razão que você está com esse grau de dificuldade para trabalhar aqui, ou tenta fazer alguma coisa aqui, analisar um circuito, pegar, por exemplo, uma outra placa como essa aqui, olha, isso aqui é uma placa de notebook. Ora, eu não sou técnico em notebook e nem preciso ser. Se eu sei eletrônica e conheço os circuitos, eu faço aqui. Agora, é claro que eu não faço tudo aqui. Quando chegar nas questões envolvendo gerenciamento de BIOS, update de software, aí você vai ter, certamente vai precisar de uma atualização voltada para esse tipo de equipamento. Mas no tocante ao trabalho com a eletrônica, com os componentes eletrônicos, com soldas, com testes, você tem totais condições de operar aqui se tiver um curso. Então, o que é que ocorre? Ocorre o seguinte, você não pode fazer um curso agora, veja aqui. Isso aqui é uma TV, eu estava falando em TV. Isso aqui é uma placa chamada Time Control, ou T-Con, de uma TV de 60 polegadas. Da Samsung. Isso aqui é a placa principal do aparelho. Isso aqui é a fonte do aparelho. Pois bem, conhecer aqui, para consertar essa fonte, que é uma fonte chaveada, conhecer aqui, para fazer a reparação dessa placa, ou conhecer aqui, para reparar essa plaquinha aqui chamada Time Control, e ainda tem uma outra mais complexa do que essa, chamada VCON, que fica plegada na tela. Pois bem, se o problema for componente eletrônico aqui, se a questão da reparação for componente eletrônico, você não precisa ter curso de TV para consertar ali. Você precisa ter um curso técnico chamado Placa-Mãe Avançado. Então é o quê? É o curso que vai te ensinar a consertar a fonte de alimentação do equipamento, que vai chegar para você e vai te ensinar cada circuito aqui, ó, cada componente aqui, como é que funciona cada coisa aqui, como é que a tensão elétrica entra aqui, 110, 127, 220 volts, e sai aqui do outro lado, 5, 12, 24, 3.3, dependendo do aparelho. Como é que funcionam as coisas aqui, os porquês, o como funciona cada coisa. Então, se eu sei como funciona cada coisa, eu sei consertar essa fonte, sei consertar a fonte do computador desktop, do notebook, do Xbox, do PlayStation, de qualquer que seja o equipamento. Todos eles têm uma coisa em comum, recebe uma tensão alternada, seja ela com potencial de 110, 127, 220 volts, mas vai receber a mesma tensão. Se recebe a mesma tensão e produz as mesmas tensões de saída, então o circuito é o mesmo. O que muda é a maneira como ele está disposto aqui, a maneira como ele foi projetado, os caminhos lógicos de interligação aqui e os circuitos que fazem justamente os chaveamentos, o direcionamento de tensão, de corrente, de potência, de frequência. Assim também é nas placas eletrônicas. Se eu chegar aqui, ó, nessa placa aqui, eu irei encontrar tudo que eu falei aqui. Eu não vou ter uma tensão de 110, 220 aqui, 127 volts aplicada aqui, mas eu terei essa tensão aplicada em uma fonte de alimentação, que vai fazer o papel daquela fonte que eu falei ali, que vai liberar para aqui as mesmas tensões. 12 volts, 3.3 volts, 5 volts. Onde entram essas tensões? E quando chegam aqui, vão para onde?
E quais são os componentes responsáveis por manipular essa tensão, recebê-la, trabalhar essa corrente? Aqui tem frequências elevadas. Quem eleva essas frequências? A tensão da rede elétrica que entra numa placa como essa é 50 a 60 Hz. A frequência de um processador como esse aqui é 2.7, 3.4 GHz. Quem é que faz essa alteração de frequência de 60 para 2 GB aqui? Então, a partir do momento em que eu entendo essas coisas, que eu estudo essas coisas, aí eu me coloco forte candidato a consertar uma placa dessa, ou qualquer outro tipo de placa. Olha, se você ainda não me conhece, eu sou o professor Seba. Sou conhecido na internet como professor Seba. Eu já dou esse tipo de curso desde 2011. Eu sou professor em escolas técnicas, sou professor de eletrotécnica, de eletrônica, de telecom. Me especializei em eletrônica digital, eletrônica de potência e microeletrônica e desde 2011 dou esse tipo de curso. Lá no início desse vídeo você pode ver, é só pausar o vídeo que você terá acesso às minhas informações. Eu possuo site na internet, tem lá meu e-mail, tem lá meu endereço de WhatsApp. E se você entrar em contato comigo, eu posso te dar orientação, eu posso te ajudar. Deixa eu te explicar só mais algumas questões. Olha, quando você pega uma placa como essa aqui, ou como essa aqui, ó, essa fonte, com componentes desse lado ou desse lado aqui, ou mesmo que a placa que você pegue para reparar seja essa do notebook. Vamos supor que não seja nenhuma dessas placas, tá? Vamos imaginar que você agora vai trabalhar aqui, ó, na plaquinha do celular, ou nessa aqui. O que você precisa ter para trabalhar numa placa como essa, ou qualquer outra daquelas que eu expliquei ali? Uma lógica de raciocínio, o que a gente chama de diagrama em blocos de análise de defeitos. Então, a primeira coisa que você precisa ter para poder analisar uma placa como essa e chegar a uma condição de prestar um diagnóstico aqui e afirmar com segurança que você sabe onde está o problema, é olhar para a placa, para essa placa aqui, e saber identificar cada componentezinho que existe aqui. Olhar para o componente, saber quem ele é, o que ele está fazendo ali, quais os defeitos que ele pode apresentar, como é que se testa esse componente, não importa o tamanho, o modelo ou a quantidade de terminais, dentro do circuito, sem tirar nenhum fora. E quando esse componente apresenta defeito, quais são os sintomas que o aparelho apresenta? Essa, digamos assim, de A a Z seria o item A, nesse diagrama em blocos de análise de defeitos. Vamos para a letra B. Claro que eu não irei chegar até a Z, porque senão a gente iria ficar aqui 3 horas nesse vídeo. Mas na letra B seria o quê? Seria identificar circuitos. Já que eu conheço componentes eletrônicos, sei ler um componente SMD de qualquer natureza, já que eu sei testar um componente SMD, seja qual for, dentro de qualquer placa, em qualquer situação, e já que eu estou preparado para determinar quem aqui está apresentando defeito, eu agora já tenho condição de pegar uma plaquinha como essa aqui, e o smartphone, ou pegar uma placa como essa aqui agora e dimensionar os circuitos. Meio que pegar uma caneta, eu pego uma foto, eu bato uma foto dessa placa e com a caneta em cima eu separo os circuitos tudinho. Então aqui você sabe, se for por exemplo uma placa como essa de desktop, aqui ó, eu vou saber aqui quem é o circuito de vídeo, quem é o circuito de processamento, quem é o circuito de memória, quem é o circuito gerador de clock aqui, quem é circuito de HDMI, quem é circuito de USB, ou seja, eu isolo todos os circuitos. Isso é análise de defeitos.
Depois dos circuitos isolados, agora pela característica do defeito e do componente apresentando defeito, eu vou saber a que circuito ou a quais circuitos ele está servindo e por que aconteceu aquele problema. Olha, te falei apenas do item A e do item B, de uma sequência que vai até Z. Para você ter domínio e ser competente o suficiente para analisar qualquer placa de qualquer equipamento e chegar sim e resolver o problema. E aí, você poderia me dizer assim, professor, existem ferramentas e materiais, existem equipamentos na internet que se eu plugar na USB de um computador ou se eu plugar na USB da placa, pode me dar um determinado defeito, pode me dizer onde é que está um determinado problema. Meus parabéns, pode, mas pode tirar o componente, pode fazer a solda, pode trabalhar com os circuitos, conhece as tecnologias e vai te informar aqui onde está trilhas, é capaz de chegar num ponto como esse aqui ou qualquer outro e você saber que entrou aqui e está saindo em outro lugar? Não, isso não é possível. Então você precisa se aprimorar, precisa fazer um curso que possa te dar todo esse conhecimento, toda essa base para que você possa ser um profissional realmente seguro aqui, numa área rica, rentável, que pode elevar muito o seu padrão financeiro e duradoura por muitos e muitos anos, porque quem te mantém no mercado trabalhando com isso aqui só são dois itens: a tua competência profissional e a tua honestidade e presteza com o teu cliente. Isso é que vai te alavancar. Olha, o curso Placa-Mãe Avançado, esse curso que eu estou te falando, que eu desenvolvi juntando os muitos outros cursos que eu dou, faço e também estudo, né? Ele tem duração aproximada de 5 meses e meio, vai dar quase 6 meses. São mais ou menos 23 a 25 semanas, dependendo do desenvolvimento do aluno, para que o aluno possa ter condição não apenas de conhecer uma placa como essa e trabalhar com ela, mas também saber usar ferramentas e instrumentação. É necessário saber usar todos os materiais, ferramentas, microscópio, osciloscópio, lupas, ferro de solda, estação de ar quente. Tudo isso faz parte da vida, da bancada de um profissional reparador. Se você não trabalha na área, tem o sonho de aprender, tem outra coisa que eu quero que você também saiba. Porque você pode estar se perguntando, mas eu não sei eletrônica. Olha, definitivamente, se você tem algum parente, algum amigo, alguém conhecido seu para você constatar o que eu vou lhe dizer aqui, faça o teste, por favor. Pegue alguém que tem um curso de eletrotécnica, estudou 2 anos e meio, 2 anos e 2 meses aproximadamente fazendo. Pegue alguém que tem um curso de eletroeletrônica, é 2 anos e 2 meses, um curso bom fazendo. Pegue alguém que tenha um curso de eletrotécnica, de eletroeletrônica, de manutenção e suporte, de telecom. Todos esses cursos são de longa duração, a maioria deles tem certificação de CREA e a maioria das instituições que dão esse curso tem certificação de MEC. Pois bem, pegue um profissional formado nessa área, pegue uma placa dessa aqui com defeito e mande ele reparar. Sente com ele e veja se ele repara. Ele só será capaz de reparar se ele conseguir ver, se ele conseguir encontrar visivelmente o componente. Mas condição técnica para fazer isso aqui não tem, nenhum terá. E você sabe por que não tem? Porque no curso técnico não é ensinado essas coisas. Lá no curso técnico são ensinadas coisas a nível técnico. É feito alguém que vai fazer um curso no Senai ou em qualquer outra instituição. Quando você estuda lá, você está estudando as coisas do ponto de vista técnico, científicas, e não do ponto de vista de reparação. Lá está sendo formado um profissional de projeto, e aqui está sendo formado um profissional de campo. Você entende? Então, olha, se você chegou até aqui, eu quero lhe agradecer. Se você já faz parte do meu canal e me conhece, olha, muito obrigado. Eu te agradeço muito por isso, a tua paciência comigo vale ouro, entendeu? E se você não me conhece ainda, não perca seu tempo.
Fala comigo, tem o meu WhatsApp lá no início do vídeo. Manda um zap para mim que eu quero lhe conhecer, quero conversar com você. Você vai ver que eu te ajudo. Tá bom? Um abraço.